Então aqui envolvendo soma no numerador e uma divisão, tá? Tudo envolvendo frações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de resolver essa divisão aqui é resolver essa soma aqui de cima, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é resolver a soma de 3/8 mais 1/6. Então aqui eu tenho soma de frações, eu vou fazer MMC. Tá? MMC entre 8 e 6 é quanto? 8 e 6. Então os dois são pares, começa com 1, 2, aqui dá resto 4, aqui resto 3. Tem o 4 aqui, continua com 2, sobra 2 e 3. Continua com 2 aqui, sobrou 1. Agora sim eu posso passar pro próximo, que é o 3. E aí, sobra resto 1 em todos, faço a multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. Então 24 é o mínimo entre 8 e 6. Vou fazer a divisão. 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 3, 9. Mais 24 por 6 dá 4, 4 vezes 1, 4. Então isso aqui é 13, 24 avos. Essa é a parte de cima da minha fração inicial lá. Então eu vou copiar aqui. 13 sobre 24 dividido por 5 sobre 12. Como que eu faço divisão de frações? Copio a primeira. Quem que é a primeira? Essa aqui. Essa aqui é a primeira. 13 sobre 24. Multiplico, então inverto a operação, né? Multiplico pelo inverso da segunda. Agora eu vou inverter esse carinha aqui. Então 12 sobre 5. E como é que a gente faz a multiplicação? Multiplicação é simples. Multiplico de cima de baixo com de baixo. 3 vezes 12, 24 vezes 5. Como a gente está multiplicando, eu posso simplesmente simplificar aqui, né? Porque depois eu posso dividir, e dividindo por 2 a simplificação. Então eu posso cortar esse cara com esse, e aqui vai sobrar 2. Então eu tenho 13 sobre 2 vezes 5, tá? Da divisão aqui sobrou 2 e aí eu vou multiplicar por 5. Então vai ficar 13 sobre 10, ok? Esse é o resultado então da nossa multiplicação, ok? Então o que a gente tem que cuidar? Quando a gente está dividindo frações, a gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? O resto ali fica então como exercício para vocês. Seguimos então decimais finitos e dízimas periódicas. Esses também são números racionais, por quê? Porque a gente consegue transformar eles em frações, tá? Então vamos ver como é que a gente faz para transformar algum desses elementos aí em frações. Primeiro, 0,5. Quando a gente tem um decimal que ele é finito, a gente vai pegar o representante desse decimal. Então, quem é o representante do 0,5? É o 5, né? Número inteiro diferente de 0. E eu vou dividir ele por 1 mais tantos zeros quantos forem os números que estão à direita da vírgula. Tenho um número à direita da vírgula, então 10. É como se eu andasse com a vírgula uma casa para a direita. Transformei ele no 5, andei uma casa, vai um zero aqui. Então 5 décimos, ou divido aqui tanto em cima como embaixo por 5 e fico com 1 meio, tá? Então essa é a minha representação em fração do 0,5. O próximo número então é 1,05. 1,05. Para mim pegar todo o número, eu vou andar duas casas para a direita. Andei duas casas aqui. 1, 2. Fiquei com 105. Dividido, eu vou transformar em fração. Se eu andei duas, eu vou colocar 2 zeros. Então, 105 dividido por 100. Então, eu posso simplificar por 5. 105 por 100 dá 21 dividido por 20. 21 e 20 são primos, né, entre si. Logo, essa já é a minha fração irredutível. Não tem mais como simplificar. Tá? Então, 21 dividido por 20 vai dar 1,05. Depois a gente pode resolver isso na calculadora e aí
ter uma noção se realmente é isso que acontece, tá? Os demais ali vão ficar como exercício. Coloquei a letra D aqui, mas não é a letra D, tá? É a letra E. 0,333 infinito. Quando a gente tem um número que se repete à direita da vírgula de forma infinita, sempre ele, a gente chama isso aqui de uma dízima que é periódica. E qual que é o período aqui? É o 3. O 3 está se repetindo infinitamente. Então a gente pode representar essa dízima dessa forma, tá? 0,3333 infinito, ou 0,3 barra. Tá? Essa barrinha aqui não tem a ver com o complementar que a gente falou em teoria de conjuntos. Tá? Essa barrinha aqui tem a ver com o período da minha dízima periódica. Então, meu período é 3. Tá? Como é que a gente faz para transformar isso aqui em uma fração? Então, vamos chamar esse carinha aqui de x. A gente vai pegar o auxílio aqui, então 3x vai ser o nosso 0,333. Eu vou fazer quase a mesma operação que a gente estava fazendo nos exemplos anteriores, tá? Eu vou fazer a vírgula andar para mim pegar o representante desse número. No nosso caso aqui, o representante da nossa dízima é o período, que é o 3. Então, eu vou multiplicar o x por 10. Então, eu vou fazer 10 vezes o x. Isso vai fazer com que a nossa vírgula ande uma casa para a direita. Então, eu vou ficar com 3,333 infinito. Tá? Então, a quantidade de números aqui também é a mesma quantidade de números aqui. Certo? E agora eu peguei um exemplar do meu período. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a subtração desses dois elementos. Então, eu vou pegar 10x, que é 3,33 infinito, e vou subtrair de x, que é o meu 0,333 infinito. Quando a gente faz essa subtração, eu elimino a parte periódica, tá? Fico somente com a parte inteira. E aqui, 10x menos x, então ficam 9x. Quer dizer que o nosso elemento x, na sua forma fracionária, é 3 nonos, ou 1 terço. Ok? Então, eu peguei o 0,333 e transformei ele em uma fração. Se a gente pegar a calculadora e fizer a divisão, a gente tem exatamente essa dízima periódica. Ok? Então, 0,333 é 1 terço. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Letra F, então, o nosso próximo exemplo. 0,54, 54, 54. Quem que está se repetindo? Quem que é o nosso período? O 54. Tá? Então, 0,54 barra. Eu estou procurando a fração x que dá origem a essa dízima. Ok? Se eu estou procurando essa fração x, eu vou pegar um exemplar do meu período para usar para a construção da fração, assim como a gente estava fazendo antes. Então, se o meu exemplar aqui tem 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. 100 vezes x. Então, eu vou andar 2 casas. Ok? Eu vou ter 54, 54, 54 e infinito. E eu vou manter a mesma operação. Então, eu vou pegar o que eu multipliquei e vou subtrair de x. Então, vai ficar 100x igual 54 barra, tá? Que é o período, menos x, que é o 0,54 barra. Como o infinito aqui é igual a esse, posso mandar esse carinha embora e aqui vai sobrar somente o 54. 100 menos x dá 99. 100x menos x, né? E aí, então, isolo x, eu fico com 54 sobre 99. E nesse caso aqui eu consigo simplificar por 3, tanto em cima quanto embaixo. Isso aqui vai ser 18 sobre 33. Dá para simplificar de novo.
e isso aqui vai ser 6 sobre 11. Então, a nossa fração geratriz, que gera a dízima periódica 0,54, 54, 54, infinito, é 6, 11 avos, tá? E assim por diante, né? Se eu tivesse uma dízima 0,123 e o período fosse esses 3 números, então eu pegaria ele como representante, tenho 3 números se repetindo, vão 3 zeros no denominador. Se eu tenho 4 números se repetindo, eu pego esse número e coloco tanto os 9 quanto os números que estão se repetindo, tá? 5.472, então 5.472 são 4 números, 4 noves aqui embaixo, tá? Aqui eu tinha um elemento, um 9, 2 elementos, 2 9, e assim por diante, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Próximo exemplo, então, letra G. O que está se repetindo aqui? Eu tenho 0, 21, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3. Provavelmente, então, o que repete aqui é esse cara, tá? O 21 aqui está só atrapalhando. O meu período é os 321. Então, como é que eu vou reescrever isso aqui? Vai ficar 0,21, 321, barra, tá? Eu vou colocar a barra somente nos elementos que se repetem. O 21 não se repete, então eu não coloco a barra nele. Muito bem, se a gente for fazer da mesma forma, então eu vou pegar o x, vou chamar x da minha dízima periódica, eu vou pegar o representante dessa dízima. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então vou multiplicar por 100 mil. Aí vai ficar 21, 321. E aí sim, 321 barra, tá? Então é como se eu tivesse andado 5 casas aqui para a direita. Peguei o representante de todo o número que aparece aqui, inclusive o 21 que está atrapalhando. Agora, se eu fizer essa diferença, notem que aqui na parte decimal eu não tenho o mesmo número que a gente tinha, por exemplo, aqui no 54. Era só 54 barra que eu tinha à direita da vírgula. Aqui, comparando o x e os 100 mil x, eu já não tenho a mesma coisa. Então, eu não posso simplesmente pegar esse cara e subtrair esse. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esta parte aqui que não é periódica. Para quê? Para a gente fazer isso, né, e aí sim conseguir subtrair e eliminar o período, eu tenho que andar com a vírgula aqui mais 2 casas. Então, eu vou pegar o x e vou multiplicar ele por 100. Multipliquei por 100, fiquei com 21. Mandei 2 casas para cá. E na parte decimal, fico exatamente com o período. Tá? Agora sim, eu posso fazer a subtração. Então, 100 mil menos 100 vai dar quanto? 99.900x. 21.321 menos 21 vai dar 21.300 e aqui vai cancelar. Então, o nosso x vai ser 21.300 dividido por 99.900. Tá? Nesse caso aqui eu posso simplificar. Vai ficar 213 sobre 999. Dá para simplificar por 3. Vai ficar 71 sobre 333. Tá? Então essa é a representação decimal da minha dízima 0,21,321 infinito. Tá? Essa é a fração geratriz. Ok? Vocês viram então que sempre que tiver um elemento que esteja atrapalhando a nossa conta, eu vou
mandar ele para frente, para a parte inteira do meu número decimal, e aí sim fazer a subtração com a parte que é periódica, né? Então, por exemplo, aqui se eu tivesse 0, 5, 4, 4, 4. Então, o que está se repetindo? É o 4, né? O 5 simplesmente está ali, apareceu a primeira parte na divisão, e depois o período se manteve como sendo o número 4. Então, como é que eu vou fazer? Vou pegar 10 vezes o x, então 10 vezes o meu número, então vai ficar 5,4 barra, né? Porque 10 vezes, porque só tem um carinha aqui incomodando, né? Então eu multiplico por 10. E eu tenho que pegar também o representante desse elemento, então eu vou multiplicar por 100, então vai ficar 54 4 barra. Agora, ó, na parte decimal aqui eu tenho o mesmo número, né? 4 barra e 4 barra. Posso fazer a diferença. 54, 4 barra, 10x, 5,4 barra. Agora eu posso fazer a diferença. 100 menos 10, 90. 54 menos 5, 49. E aqui vai dar 0. Então, x é 49 sobre 90. Ok? E essa aqui é a nossa fração geratriz. Então, se a gente pudesse construir uma regra, eu estou dando um 9 para cada número que se repete e um 0 para cada número à direita da vírgula que não se repete. Então, 9 para o 4, um 0 para o 5. Na parte de cima, eu vou pegar um representante total da minha dízima e vou subtrair do representante da parte que não se repete. Então, 54 menos 5, que nem a gente fez aqui. 21.320 menos 21, que é a parte que não se repete. Tá? Aqui eu tinha dois elementos que não se repetiam, 2 zeros. 3 elementos que se repetiam, 3 noves. Ok? Então, é assim que a gente faz para transformar dízimas periódicas e decimais finitos em fração. Vamos continuar aqui então com os conjuntos numéricos. O próximo conjunto que a gente vai ver são os números irracionais. Então, os números irracionais são todos aqueles que não se encaixam na definição de um número racional. São todos os números decimais que possuem representação decimal infinita, não periódica e não podem ser representados na forma de fração. Então, todos aqueles, né, como as raízes, os números importantes como o pi, o neperiano, todos aqueles que não representam uma periodicidade na sua parte decimal, então eles são chamados de números irracionais. Tá? Com esses 4 conjuntos, né, os racionais, que englobam os inteiros, os naturais, mais o conjunto dos irracionais, a gente tem o conjunto dos números reais, que é esses que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, para medir, para fazer operações financeiras e assim por diante. Né? Então, o conjunto dos números reais é o que a gente vai usar como conjunto universo dos nossos problemas, né? Da maioria dos nossos problemas. A gente vai fazer agora mais 2 atividades, 2 exercícios referentes aos números reais. E se ficar alguma dúvida, vocês me mandem e-mail, tá? Vamos lá. Então, a gente tem aqui primeiro essa primeira equação. Então, aqui a gente vai fazer já rapidamente uma revisão sobre as operações com números reais, tanto quando a gente fala de radiciação quanto de potenciação, tá? Então, aqui para lembrar, as operações iniciais que a gente primeiro resolve, né, são as raízes e as potências, depois multiplicação e divisão, e aí então soma e subtração. Então, o que a gente vai fazer primeiro aqui é resolver essas potenciações aqui, né? Então, primeiro, 5 terços elevado na menos 1. O elemento negativo na potência diz que a gente vai inverter essa fração aqui. Então, fica 3 quintos. Né? E elevado na 1, isso quer dizer que a gente vai repetir apenas uma vez essa fração, então fica 3 quintos. Tá? Então, 5 terços na menos 1 é 3 quintos. Vamos para a segunda, que é menos 2 terços elevado ao quadrado.
Então, o 2 está me dizendo que eu vou copiar 2 vezes a minha fração. Então, menos 2 terços vezes menos 2 terços, 4 nonos. E a última, tá? Que eu vou copiar de novo a minha equação, que eu não preciso nem resolver separado, né? Porque a potência ela não está em toda a fração, ela está somente no 2. Então, é 2 ao quadrado, que é 4. Então, 4 quintos. Terminamos a parte de potência e radiciação. Vamos agora para a multiplicação e divisão. Antes disso, a gente vai pegar essa dízima e vai transformar ela em fração. Então, como a gente viu anteriormente ali na parte de números racionais, para a gente transformar essa dízima em fração, eu vou pegar o representante da dízima e dividir por tantos 9, quantos são os elementos que se repetem à direita da vírgula. Então, 6 nonos, isso aqui vai ser igual a 2 terços, simplificando. Então, vamos copiar de novo ali, eu vou ter essa fração aqui, essa representação, eu vou poder simplificar os 3 nessa parte, né? E aqui depois eu só vou multiplicar direto, porque eu não tenho com quem simplificar os numeradores. E aí então eu vou ficar com menos 2 quintos, menos 16 sobre 45. O 5 e o 45, eles são múltiplos, né? O 5 vai aparecer na fatoração do 45. Logo, não preciso fazer MMC. O MMC entre esses dois é o próprio 45. E aí eu vou fazer as operações, né? 45 dividido por 5, que vai dar 9, vezes 2, que vão dar 18. 45 por 45 vai dar 1, vezes 16, que vai dar 16, tá? Então, somando, aqui vai dar menos 34 sobre 45, certo? Então, esse aí é o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo é essa conta aqui, louca, onde a gente vai respirar e vai tentar resolver. E aí, então, a gente vai resolvendo parte por parte, depois a gente junta tudo, né? Então, vamos resolver as raízes, as potências. E aqui já tem uma pergunta, né? Será que é possível fazer essa simplificação? Será que está certo se eu fizesse isso? Vamos tentar descobrir, tá? Então, resolvendo aqui essas potências, depois eu junto tudo. Vamos lá. Raiz quadrada de 4 sobre 25. Então, eu vou tirar a raiz do numerador e do denominador. Então, eu vou ficar com 2 quintos. A segunda potência é 2 elevado a menos 2 elevado a menos 1 meio. Tá? O menos a gente já sabe que inverte a fração, então eu vou fazer de dentro para fora. Menos 2 elevado a menos 2 vai ser 1 meio elevado ao quadrado, que é 1 quarto. O menos aqui da parte de fora inverte a fração de novo. E esse expoente fracionário aqui indica que a gente está extraindo a raiz desse número aqui. O 2 aqui embaixo vai como índice da raiz e o 1 vai como expoente do radicando aqui, que no nosso caso é 4. Então, isso aqui é a raiz quadrada de 4, que é o próprio 2. A gente poderia ter simplificado diretamente aqui, né? Eu tenho potência de potência, só eu multiplicar esses dois, eu teria 1 como resultado. E logo seria o 2, resultado final da fração. Tá? Vamos para a próxima fração aqui, onde eu tenho uma dízima periódica, 1 menos essa dízima e 2 na menos 5. Vamos resolver primeiro a dízima aqui, e vocês vão entender onde é que veio esse carinha todo ali. Ó, a minha dízima é 0,9, né? Então quer dizer que é 9 sobre 9, e isso aqui realmente vai dar 1. Tá? Então, quando eu transformo essa dízima 0,999 em uma fração, essa fração representa exatamente 1, no arredondamento. Então, aqui na minha potência eu vou ter 1 menos 1, que vai dar 0, e aí não importa o que eu tenho aqui como resultado. O resultado final vai ser sempre 1. Tá? Agora, outra potência, então, referente a esta fração aqui, 2 na menos 2 e 9 na 1 meio. 2 na menos 2 vai dar 1 quarto, né? Então, já fazendo direto, o negativo inverte e depois a potência multiplica o de cima e o de baixo. 9 na 1 meio, então esse 1 meio aqui representa um radical, vou tirar a raiz do 9 da base, então a raiz de 9 que é 3. 2, menos 2 ao cubo, né, que é a parte de baixo aqui desta fração.
antes da gente resolver a parte de cima aqui da raiz. Então, menos 2 ao cubo é menos 8. Menos 3 ao quadrado são 9. Quando eu tiro a raiz, isso aqui sai um número positivo. Então, quando a gente tiver esses casos aqui, raiz de um número negativo elevado ao quadrado, se fosse só um número negativo sem a potência 2, não existiria, né? Que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Mas como a gente tem a potência, então é possível de realizar essa raiz. Então a gente tem que cuidar quando isso ocorre, que não é simplesmente corta, né? E o resultado é menos 3. Porque se a gente for pensar, menos 3 vezes menos 3 não é menos 9, sim 9. Né? Copiando de novo, então agora utilizando todas as relações que a gente viu, né? 2 quintos da primeira raiz, 2 sobre 1 na segunda fração, 1 quarto sobre 3, né, da terceira fração, e 3 sobre 8, 3 oitavos, na última fração. Agora vamos resolver as divisões, né? Então, tudo que é divisão, eu posso simplesmente ir resolvendo. Aí eu vou ter 2 quintos vezes 1 meio. Eu posso simplificar os dois, eu vou ficar com 1 quinto. 1 quarto vezes 1 terço, multiplico a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu vou ficar com 4 vezes 3, que são 12. E aqui a divisão, menos 8 terços. Tá? Ficou parecendo uma soma aqui, mas é pontinho aqui, divisão. Tá? 1 quinto, copio de novo, vou resolver essa segunda divisão. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda. 3 e 12, eles são múltiplos, né? Então eu posso simplificar. Vou ficar com 1 quarto vezes 1 oitavo, menos 1 oitavo. E eu posso multiplicar entre a parte de cima e a parte de baixo, vou ficar com 1 quinto menos 1, 32 avos. Menos com menos das frações fica mais, e eu vou fazer MMC agora para resolver esta soma. 5 e 32 não são múltiplos. Logo, eu posso simplesmente multiplicar esses dois carinhos aqui, né? Porque não aparece 5 na fatoração do 32. Então é só 5 vezes 32 que vão dar 160. 160 dividido por 5, 32. 160 dividido por 32, 5. Então o resultado da nossa operação é 37 sobre 160, ok? Então terminamos aqui essa última parte. Qualquer dúvida, mandem e-mail. Valeu!